Meu nome é Ana, sou professora de História e vamos dar continuidade hoje aos temas do nosso curso de História Geral. O tema da aula de hoje é a continuação da aula passada, que é a aula de Revolução Industrial e Século XIX. A gente vai falar primeiro das consequências, dessas novas ideologias que vão surgir e as consequências dessa Revolução Industrial, que vai ser principalmente o imperialismo. Pessoal, o imperialismo é uma aula bastante importante para vocês entenderem como que vai se dar a conformação, do mundo no século XIX e também para vocês entenderem um pouco as causas da Primeira Guerra Mundial e também que vai reverberar na Segunda Guerra Mundial, beleza? Que vão ser os temas das próximas aulas, tudo bem? Bom, eu gosto de começar essa aula sempre falando o seguinte. Imagine que quando eu estou dando essa aula presencial, eu sempre pego um aluno e brinco com esse aluno. Então, o aluno vai ser você que está me assistindo. Imagine você, aluno que está me assistindo, você volta da faculdade, volta da escola, do cursinho, enfim. Você volta lá do seu cursinho pré-vestibular, você chega na sua casa e você encontra uma big de uma festa, todo mundo comemorando, não sei o quê, e você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Daí você entra na sua casa, seu pai chega assim, filho, você não sabe o que aconteceu. E você fala, nossa pai, o que aconteceu? O que está essa festa toda? E o seu pai fala assim, filho, eu estava por aí e ligaram aqui no meu telefone e eu ganhei na loteria. Ganhei 500 milhões de reais na loteria, filho. Estamos ricos, estamos ricos. E daí o seu pai tá tão feliz, tá tão empolgado que ele sai correndo pro quintal, feliz da vida que ele ganhou 500 milhões de reais na loteria. Muito dinheiro, né, pessoal? Muito dinheiro. Daí seu pai sai correndo pro quintal, aquela euforia toda. E daí, de repente, ele tropeça numa pedra no jardim e ele dá de cara com o chão do jardim. Só que seu pai, ele tem um nariz muito grande, né? Ele tem um nariz muito grande e esse nariz perfura a terra. E na hora que ele cai, o nariz dele perfura a terra, jorra um poço de petróleo. Jorra um poço de petróleo e seu pai fala, caramba, estou mais rico ainda, porque além dos 500 milhões de reais, eu tenho um poço de petróleo. E o seu pai descobre que esse poço de petróleo, ele é infinito. Ele é infinito, pessoal. Então, o seu pai, ele tá muito rico, né? Ele tem tanto dinheiro, ele faz tudo que ele precisa fazer. Ele compra um carro para você, ele compra uma casa para você, ele compra uma outra casa para os amigos dele. Então, o que ele faz com esse dinheiro, né? O banco vai chegar para ele e vai falar assim, eu acho que o senhor devia investir. E daí o seu pai investe esse dinheiro, que ele tem tanto dinheiro, tem um poço de petróleo infinito, 500 milhões de reais que ele ganhou na loteria. E daí ele pega esse dinheiro, ele investe esse dinheiro, ele investe numa indústria, né? Só que é um dinheiro infinito, né, pessoal? Um dinheiro infinito. E o seu pai investe, 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 cada vez mais retorna mais e mais dinheiro, né? E ele tá tão rico, ele tá tão podre de rico, que o seu pai não tem mais aonde investir. Ele investe na bolsa de valores, ele investe na bolsa de ações do banco, ele investe em tantos lugares, que chega ao ponto que ele vai investir na padaria da esquina. Ele fala, putz, eu não tenho mais onde investir, né? Porque o dinheiro não pode ficar parado, né, pessoal? Acho que vocês já devem ter ouvido esse negócio de banco, que o dinheiro, para ele ter rentabilidade, tem que ser investido. Ele fala assim, putz, tem mais onde investir? Onde que eu vou enfiar tanto dinheiro? É dinheiro saindo pela minha bunda. Ele fala, vou investir aqui na padaria da esquina, né? Na esquina da casa que você mora, do quarteirão que você mora, tem uma padaria chula lá. Seu pai vai lá e ele investe esse dinheiro nessa padaria para transformá-la numa grande padaria. Pessoal, a padaria da esquina é a África. A padaria da esquina é a Ásia, tudo bem? Para vocês terem uma noção o que é o imperialismo. Então, quais são as causas do imperialismo, né? Dessa chegada desse imperialismo europeu para cima da África, para cima da Ásia. Primeira causa econômica. Essa segunda revolução industrial, ela vai trazer novas demandas do capitalismo. A segunda revolução industrial, ela vai trazer muito dinheiro, pessoal. Porque com o surgimento do petróleo, com o surgimento da eletricidade, cada vez mais essas indústrias, elas vão se modernizar e cada vez mais elas vão conseguir dinheiro, né?
Então, a gente precisa cada vez mais de novos mercados consumidores, porque o mercado consumidor da Europa, pessoal, já estava saturado, e essas indústrias precisavam achar outros mercados consumidores. É a padaria da esquina. Mas a África e a Ásia são dois continentes, pessoal, ricos em matéria-prima, né? A matéria-prima da Europa já estava sendo esgotada também, né? E um outro ponto, a aplicação de capital, tudo bem? A padaria da esquina que o seu pai vai investir, seu pai ultra rico, né? Não tendo mais onde investir, é a África, é a Ásia, tudo bem? Vão servir de locais de aplicação de capital. A gente vai ter também, além das justificativas econômicas, as justificativas culturais para esse imperialismo. Então vai ser a missão civilizadora, vai ser esse europeu que considerado civilizado, né? Porque afinal de contas foi o europeu que criou a indústria, que criou toda essa sociedade civilizada, que criou a Revolução Francesa, os conceitos de Revolução Francesa. Os europeus, eles se julgavam acima dos africanos, acima dos asiáticos, de todos os povos que viviam nesses dois continentes, né? Porque o europeu, ele olhava e ele falava, olha, criamos indústria, criamos eletricidade, e olha essas tribos africanas, né? Essas tribos africanas, os caras ainda estão na época do arco e flecha, os caras ainda andam sem roupa por aí, sabe? Tem uma organização diferente da nossa. Eles não são civilizados. E nós temos que civilizá-los, tudo bem? Vai ser o famoso darwinismo social. Sabe o Darwin, pessoal? Da teoria da evolução na biologia? Perdão. A teoria da evolução dele vai ser vista de uma outra forma, da forma que existem sociedades mais civilizadas e outras menos civilizadas, e que a gente tem que trazer a evolução para essas sociedades. Lógico, né, pessoal, esse tipo de argumentação, como vocês podem ver, é uma argumentação bastante complicada, porque essas sociedades africanas, essas sociedades asiáticas, não é que elas eram inferiores, não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É inferior você não ter uma metralhadora, né? Uma arma, não é que elas eram inferiores. Os europeus nunca foram povos que entenderam que existem organizações sociais diferentes das deles, né? A sociedade ocidental, né, tem uma dificuldade enorme de entender que existem sociedades com organizações diferentes. E quando eles veem que existem essas sociedades diferentes, o que eles falam? Bom, não são civilizadas. Vamos lá, impor a nossa cultura à força, matar pessoas se forem precisos, para mostrar que nós somos civilizados. Tudo bem? Observem bem como que vai ser esse tipo de raciocínio, né? Porque tanto a África quanto a Ásia vão sofrer consequências muito sérias, né, pessoal? A África até hoje sofre consequências desse imperialismo, tudo bem? Dessa ânsia por poder dos europeus e dessa dificuldade, não diria dificuldade, né? Dessa falta de empatia deles entenderem que existem sociedades diferentes da deles. Vamos falar então da partilha afro-asiática, tudo bem? A África e a Ásia, porque pensem, cada potência econômica da época vai querer um pedacinho da África e da Ásia, né, pessoal? Mas não tem pedaço para todo mundo. Então a França vai querer um pedaço, a Inglaterra vai querer um pedaço. Sabe qual outro país que vai querer um pedaço, pessoal? Um país que está surgindo novo e está causando bastante irritação nos países mais clássicos. A Alemanha. A Alemanha ela vai surgir e ela vai se tornar rapidamente uma grande potência industrial. A Alemanha, pessoal, vai quase superar a Inglaterra no século XIX, para vocês terem noção. Nem a França superava a Inglaterra e a Alemanha vai quase superar a Inglaterra. A Alemanha vai também querer o seu pedacinho ao sol, tudo bem? Na África, a gente vai ter a partilha da África com o Congresso de Berlim. A Ásia, a gente vai ter principalmente o caso chinês, né? A China, pessoal, ela era considerada quintal do mundo.
A China foi dominada por vários povos, né? Depois do Império Chinês. E a gente vai ter a dominação da China depois da Guerra do Ópio, né? A Guerra do Ópio vai ser uma guerra em que a China ela vai ficar puta com a Inglaterra, porque a Inglaterra vendia ópio, né? Para a China, e o imperador chinês ficava puto porque as pessoas ficavam drogadas, os chineses ficavam drogados. E daí ele vai começar uma guerra contra a Inglaterra. Só que ele vai perder, a China vai perder, e daí a Inglaterra vai usar isso como desculpa para dominar a China. Eu gosto muito gosto assim no sentido de explicar o imperialismo, né? Dessa imagem que eu coloquei aí no slide, que é um conquistador, eu acho que é o Holmes, deixa eu dar uma pesquisada aqui para vocês, em que era um conquistador inglês, tá? E daí, se vocês observarem a imagem, ele tá com um pé no começo da África e um pé no fim da África, né? Então, isso mostra, pessoal, muito do significado do imperialismo, né? Essa dominação 100%, né, da África pelo colonizador europeu. Tudo bem? Essa imagem é uma imagem bastante significativa e bastante trabalhada nos vestibulares, beleza? Eu vou só fazer uma pausinha aqui, deixa eu procurar para vocês. Se vocês verem, pessoal, essa imagem, dei uma pesquisada aqui para vocês, é o Cecil Rhodes, que era um pesquisador inglês. E eu gosto muito de uma frase dele, que a frase dele, ele tem uma hora que ele estava numa festa lá na Inglaterra e ele olha para o céu e ele falava: se eu pudesse, eu anexava as estrelas. Isso diz muito sobre imperialismo e essa ânsia por territórios, essa ânsia por capital, tudo bem? Essa ânsia por matéria-prima que o continente europeu vai ter e vai causar muitas consequências no mundo todo. Obviamente, né, esse imperialismo, ele não vai vir de graça, né? Porque pensem, esses povos africanos, eles não vão ficar felizes, né? A África, pessoal, é um continente muito grande, né? É um continente muito vasto em cultura, né? Tem diferentes tribos com diferentes organizações sociais na África, idem para a Ásia, né? Então, pessoal, esse domínio europeu, ele não vai vir de graça, né? As pessoas não vão aceitar, tipo, venham europeus, venham vocês, povos brancos, nos dominar. Não. Eu listei aqui para vocês algumas das guerras importantes que vão surgir em resistência ao imperialismo, né? Mas vai ser muito difícil, obviamente, resistir ao imperialismo, porque em termos tecnológicos, né, os africanos e os asiáticos não tinham armas tão tecnológicas quanto a dos europeus, né? Imagina, vinha um africano com uma lança e o europeu com uma metralhadora, não dá para competir, porque a Revolução Industrial, ela vai trazer mais tecnologias, não só para a produção de tecidos ou de mesas, né? Mas também para a produção de armas, tudo bem? Para máquina de guerra. As três guerras importantes vai ser a Guerra dos Cipaios na Índia, a Guerra dos Boxers na África e a Guerra dos Boeres na África do Sul, que vai ser uma guerra de brancos europeus contra os brancos que já viviam lá, que eram os brancos africanos, tudo bem? Que eram já colonizadores europeus que já estavam lá fazia muito tempo. Eu gosto também bastante dessas imagens, mais especificamente a imagem da direita aqui, ó, que tá no slide, para vocês verem, né? Nessa época também, pessoal, vai se reforçar as teorias biológicas que diziam, que colocavam que o branco é um ser humano superior aos negros ou aos asiáticos, né? Então a gente vai ter toda uma pesquisa científica da época que justificasse isso. Falava-se do tamanho do cérebro, enfim, tinham diversas teorias, obviamente todas elas eram falaciosas, mas essas teorias científicas, elas vão sustentar, vão justificar essa ideia de que os africanos e os asiáticos não são tão civilizados quanto os europeus, portanto eles merecem ser dominados
pelos europeus para que os europeus tragam a civilização a eles, tudo bem? Mesmo que isso custe vidas e a destruição de uma organização social. Bom, pessoal, gostaria de falar para vocês também sobre o caso japonês, né? O Japão também vai ser um país imperialista. Ele vai começar sua modernização, sua revolução industrial em 1868, com a era Meiji. O Meiji era o imperador, tá, pessoal? Ele vai começar a industrializar o Japão. E esse Japão vai olhar para a situação no mundo e vai falar assim, pera lá, se eu não virar uma potência imperialista, alguma potência imperialista vai vir me dominar, certo? Porque o Japão estava vendo que a Alemanha, a Inglaterra, a França cada vez mais avançando na África e na Ásia. E eles falaram, se eu não ser uma potência imperialista que domina, eu vou ser dominado, certo? Então, o Japão vai começar com todo o projeto nacional de industrialização e vai ter os seus alvos imperialistas, principalmente a China, a Coreia e a Rússia, principalmente a parte mais próxima da Rússia do Japão, né? Eu gosto muito dessa chart também que eu coloquei para vocês, o Japão passando por cima da China, né? Aqui a gente tem a China caidinha, né? De tipo, o que tá acontecendo, né? Vocês verem, né, a China tá fodida, né? Era Inglaterra para cima dela, Japão para cima dela, né? E aqui ao fundo dessa imagem, a gente vê a Rússia olhando de forma bastante atenta, né? Esse imperialismo japonês. Tudo bem, pessoal? Atentem a isso, porque daí vocês vão entender um pouquinho o papel do Japão na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vocês não vão achar tão aleatório o Japão estar dentro desse projeto de conquista do mundo, né? Provocado pelos nazistas e pelos fascistas, tudo bem? Um outro imperialismo bastante conhecido de vocês vai ser o imperialismo norte-americano, né? A Inglaterra, ela vai ter também os seus alvos imperialistas na América Latina, né? Lembra que eu falei para vocês da independência da América Espanhola? A Inglaterra, ela tinha interesses, né, nas independências dos países, principalmente do Brasil, né? O contexto da independência do Brasil, ele vai vir, né, no século XIX por conta, principalmente, desse imperialismo, porque a Inglaterra ela tinha interesse em dominar economicamente esses países, né? Neles virarem clientes da Inglaterra, né? Porque eles fornecerem matéria-prima e fornecerem mercado consumidor para essa indústria. Um outro país aqui na própria América que vai começar esse imperialismo vai ser o imperialismo norte-americano, tá, pessoal? Lógico, os Estados Unidos naquela época, século XIX, não era essa potência que é hoje, tá? Então, frente à Inglaterra, os Estados Unidos não tinham tanto poder assim. Porém, perto dos outros países da América, os Estados Unidos era um país com bastante poder. Então, o alvo desse imperialismo norte-americano vai ser a América Latina, principalmente por conta da doutrina Monroe. Mas, Ana, o que vai ser essa doutrina Monroe? Essa doutrina Monroe vai ser a famosa frase de um presidente, o Monroe, e ele vai falar assim que a América deve ser para os americanos. Leia-se, a América para os norte-americanos, mais especificamente os estadunidenses. Então, com essa doutrina Monroe de libertação da América, né, libertação da América desse domínio econômico europeu, os norte-americanos, os Estados Unidos, vão se utilizar disso para falar assim, América Latina, agora vocês não vão ser mais dominados pelos europeus. Vocês serão dominados por nós, norte-americanos. Fofos, né? Fofos. A gente vai ter também o corolário Roosevelt com o Teddy Roosevelt, que vai ser um outro presidente norte-americano. A gente vai ter dois Roosevelts, tá, pessoal? Esse é o Teddy. A gente vai ter um outro Roosevelt, que vai ser o Roosevelt da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? O Teddy Roosevelt, ele vai adotar uma política de intervencionismo econômico e político nos países da América Latina. Então, eles vão intervir diretamente na política dos países da América Latina, certo? De forma que a política desses países atenda aos interesses econômicos norte-americanos.
Mas, Ana, e se a gente tiver algum país que não queira seguir essa política de atender aos interesses econômicos norte-americanos? Simples. O Teddy Roosevelt vai falar assim que a gente tem que falar manso, mas carregar um grande porrete. Ou seja, os países que não seguirem isso vão levar pau dos Estados Unidos. Vai ser a política do Big Stick Policy, tudo bem? Ou seja, o grande porrete, tudo bem? Um outro alvo desse imperialismo norte-americano vai ser na Ásia, as Filipinas. E a gente vai ter um episódio bastante importante que vai ser a Guerra Hispano-Americana, em 1898, da independência de Cuba. Cuba vai ser um país que vai ficar independente, porém com a ajuda financeira dos Estados Unidos, né? Cuba era uma colônia espanhola e os Estados Unidos vai ajudar financeiramente Cuba. Porém, eles vão pedir algo em troca. O que eles vão pedir? Cuba vai ter que ter um negócio na Constituição chamado Emenda Platt. O que essa Emenda Platt ela dizia, pessoal? Essa Emenda Platt dizia que Cuba deveria autorizar os Estados Unidos, quando os Estados Unidos quisesse e bem entendesse, a intervir na sua política e na sua economia. Então, os Estados Unidos eles tinham direito, pela Constituição cubana, de intervir na política cubana, de intervir na economia cubana, de acordo com seus interesses próprios. Além disso, os Estados Unidos tinham um território em Cuba, que é o território de Guantánamo, e até hoje os Estados Unidos têm o território de Guantánamo sob seu domínio, né? Inclusive, no território de Guantánamo não é válido as leis dos Estados Unidos, porque está fora do território dos Estados Unidos, e eles usam isso como desculpa para torturar os presos. Por quê? A tortura ela é proibida por lei dentro do território estadunidense e fora. Mas a prisão de Guantánamo pertence aos Estados Unidos, porém não é regida pelas leis norte-americanas, né? Aqui nessa foto a gente tem o Teddy Roosevelt, tudo bem? E um outro episódio bastante importante é a construção do Canal do Panamá. Se vocês pegarem um mapa da América Latina, eu vou pegar na edição aqui e colocar para vocês, vocês vão ver que o Panamá ele está bem no meio da América Central, né? E os Estados Unidos ele vai construir um canal que vai ser o Canal do Panamá, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico para que os navios passem por lá num caminho mais curto, tudo bem? Esse canal do Panamá, pessoal, foi só devolvido ao Panamá, para vocês terem noção, para 2000 e pouco. Se eu não me engano, foi 2010 no governo Obama, para vocês terem noção. Bom, pessoal, a aula de hoje é bem curta. Vamos fazer um de olho no Enem? Eu vou pedir que vocês leiam a questão, pausem, que a gente vai tentar responder. Bom, pessoal, essa é uma questão do Enem de 2014. Ele traz um texto de um livro da Hannah Arendt, uma filósofa bastante importante, que é As Origens do Totalitarismo. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Que movimentos de unificação, pessoal? Vocês já viram na aula passada, Alemanha e Itália. Que leva à Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África, tudo bem? Esse imperialismo, né, pessoal, essa disputa de territórios pelas grandes potências econômicas europeias, que trará consequências bastante importantes, né, porque a gente vai ter a formação dos países africanos nessa época do século XIX, a divisão da África em países. Só que essa divisão da África em países, pessoal, ela vai ser feita pelos europeus. E, obviamente, os europeus não viram como que funcionava a dinâmica da África antes de dividir tudo em países. Não, eles foram ao bel prazer, fazendo tipo assim, esse pedaço aqui fica para a Alemanha, esse pedaço aqui para a França, esse pedaço aqui para a Itália. Só que dentro de um país, pessoal, eles uniram muitas vezes tribos que eram inimigas. Até hoje, a África sofre muito disso, né? Por isso que a África tem tantas guerras civis, né, entre países. Porque, por exemplo, Serra Leoa tem países, tem tribos
inimigas dentro de um país só, que obviamente vão disputar pelo poder, né? E vão querer massacrar umas às outras. A Nigéria é a mesma coisa, tudo bem? A África do Sul também é a mesma coisa, tá? Todos os países africanos eles sofrem do mesmo mal, que foi o imperialismo europeu, tudo bem? Porque não levou em consideração a dinâmica e massacrou toda a dinâmica social que já existia de anos, séculos na África e na Ásia, tudo bem? Letra A, o processo histórico citado que contribui para a eclosão dessa primeira grande guerra, na medida em que A, difundiu as teorias socialistas, muito pelo contrário, né? Vamos pular a B, que é certa. C, superou as crises econômicas? Não, não superou nenhuma crise econômica. D, multiplicou os conflitos religiosos? Não. O imperialismo foram as disputas territoriais, não os conflitos religiosos. E conteve os sentimentos xenófobos? Muito pelo contrário, o imperialismo ele vai aumentar os sentimentos xenófobos. E vocês têm que entender que o imperialismo ele vai ser fruto desse nacionalismo, né, pessoal? Do nacionalismo que a gente viu no século XIX. Então, você tem que ter orgulho de ser francês e o mundo ele tem que ser da França, tudo bem? Cada vez mais territórios, cada vez mais poder para a França, ou para a Inglaterra, ou para Portugal, ou para a Espanha, ou para a Alemanha recém-nascida, ou para a Itália, tudo bem? Então, a gente fica com a letra B, acirrou as disputas territoriais, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido bem o conceito de imperialismo, para que vocês possam entender a Primeira Guerra Mundial, que é o tema da próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.